Pois é, agora vamos falar de vendas da Páscoa, já que o assunto é supermercado, né? As vendas de 2020 devem registrar uma queda histórica. Estima-se que mais de 30% de queda em relação a 2019. Se for confirmada, vai representar uma perda de 738 milhões de reais para o setor do comércio em todo o país. A estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A gente conversa agora por vídeo chamado com a doutora em administração, doutora Juliane Medeiros, sobre essa crise gerada pelo novo coronavírus. Professora Juliana, isso pode representar uma mudança no comportamento dos consumidores daqui para frente? Ou seja, o ano que vem, nessa época, alguém parar e pensar, poxa, mas o ano passado a coisa estava tão feia que eu não comprei ovos de Páscoa, não dei presente para criançada nenhuma e não fez falta. Quer dizer, vamos assumir esse comportamento aqui para frente. Você está falando de uma mudança aí de 30% se levar em consideração a queda do comércio varejista. Se isso representar uma mudança de comportamento, é quase metade da população que vai ter um outro tipo de comportamento, então, nessa época. Boa tarde, seja bem-vinda, doutora. Desculpa, eu não consegui compreender a sua pergunta final. Você pode repetir, por favor? Vou simplificar aqui. Essa diminuição no comércio, no consumismo, na queda aí de 30% na venda de ovos de Páscoa esse ano, pode representar uma mudança no comportamento dos consumidores daqui para frente, ou seja, o ano que vem, as pessoas podem ter esse mesmo comportamento, mesmo que numa situação de normalidade? Desculpa, não consigo compreender a sua pergunta. A gente infelizmente está com problema. Está com problema tá de áudio. Aí o pessoal muteado. tenta conectar de novo lá com a doutora. Enquanto tenta restabelecer o sinal, faz um teste direitinho aí para ver se a gente consegue voltar a conversar com ela, porque a pergunta é muito importante e interessante. As pessoas esse ano vão ter um comportamento diante dessa crise. E aí o ano que vem, quando a situação normalizar, poxa, mas o ano passado eu fiz uma determinada coisa, eu tive uma determinada atitude que esse ano não vai fazer falta nenhuma se eu fizer ou não. Quer dizer, uma mudança no comportamento das pessoas, que vai ser notada aí em vários aspectos, inclusive como consumidores. É assunto para a gente continuar daqui a pouquinho. Vamos fazer um intervalo rápido, só o tempo de ajustar aqui a nossa videochamada, que está sendo feita. Você sabe que nessa época difícil aí as pessoas não querem sair de casa, a gente também, por uma medida de segurança, está tentando evitar contato mais próximo, né, o mais distante possível, então estamos fazendo por videoconferência e nem sempre essa coisa dá certo, porque quando é ao vivo é assim, tudo pode acontecer. Esperem que a gente já retomar aqui a conversa com a professora Juliana, primeiramente pedindo desculpas a ela aí pela interrupção, realmente problema de conexão, problema de internet é assim mesmo, né? Professora, a pergunta que eu fiz, que a senhora não entendeu, é quanto à diminuição aí nesse consumismo na época do ano, de 30%, segundo dizem as entidades. Isso pode representar uma mudança no comportamento dos consumidores daqui para frente? O ano que vem, nessa época, a pessoa que não comprou o ovo de Páscoa, que fez a economia, comprou só o necessário, pode ter esse mesmo pensamento fora dessa época de crise? Sim, né? Isso afeta todo o consumo do país, né? Das datas comemorativas, e a gente tem aí a Páscoa, a gente tem o Dia das Mães se aproximando, né? Também férias escolares ali em julho, que está um pouquinho mais longe, mas existem as férias escolares, né? Em julho, então isso afeta, claro, o consumo, porque as pessoas elas se tornam mais racionais na hora de fazer as suas compras, né? Elas calculam mais, elas se preocupam mais, porque existe uma instabilidade econômica e claro que alguns setores estão sendo afetados. Existe sim uma queda projetada para a Páscoa, inclusive agora, né, no principal produto, principal símbolo da Páscoa, que é o símbolo da vida, né, para a gente até relembrar um pouquinho do que significa a Páscoa, né? Então, o chocolate, que é o símbolo da vida, que é a vida que nasce, ele tem sim uma queda projetada de aproximadamente 15% aqui para a nossa região, né? Isso também afeta as próximas compras, claro, mas aí como é que a gente faz, né, para passar uma Páscoa feliz, um Dia das Mães feliz, né? A gente se reinventa. Então, os varejistas, assim como o grande, o pequeno, o varejo, o comércio informal, ele pode se reinventar, né? E, então, a gente está falando de tecnologia, a gente está aqui, eu estou hashtag em casa, né, para me proteger, a gente está conversando à distância, mas usando da tecnologia, mas veja que bacana, né, se a gente pensar que a tecnologia ela pode nos trazer para os tempos, voltar para os tempos antigos. Imaginou você receber uma cesta de Páscoa ou de chocolate
residência, você presentear um ente querido, um pai e uma mãe que você não pode visitar nesse momento porque estão em grupos de risco, né? Então, no Dia das Mães, você presentear sua mãe de forma delivery, né? Então, chegando um carro de som, ou chegando... Lembrem do carro de som naqueles tempos antigos, a gente pode inovar, né? Então, fazer uma entrega de um presente delivery, presentear as pessoas nesse momento com outras formas, né, outras estratégias. Então, cuidando das pessoas, então as empresas podem cuidar, os varejistas podem inovar, usar da tecnologia e do carinho dos tempos antigos, entregando na casa das pessoas os presentes que foram comprados por entes queridos, por exemplo. Mas é importante saber que agora o consumidor racionaliza, e para que a gente possa se comunicar com esse consumidor, é importante a gente entender quem é o nosso público-alvo e o que está motivando a compra dele. Esse é o principal aspecto que deve ser estudado e compreendido do consumidor para que a estratégia de comunicação seja bem assertiva, principalmente em momentos de crise que a gente está vivendo, que é um momento difícil, mas que o consumo pode continuar ativo desde que a gente faça ela com consciência, né? Obrigado, professora. Respondeu todas as minhas perguntas sem que eu precisasse fazê-las e deixou, inclusive, dicas interessantíssimas aí para as pessoas, porque a gente está vivendo uma mudança de comportamento e que deve ficar para sempre. Muito obrigado e obrigado por nos atender. Feliz Páscoa. Obrigada. Feliz Páscoa para você e cheia de chocolate. Obrigado.